Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Ele está conosco. Acompanhe. Quero fazer uma meditação hoje de algumas coisas que eu acho que o nosso coração vai se acostumando e nós vamos perdendo a noção da grandeza, do que significa isso. Então, eu quero meditar, na verdade, em cima de uma frase, mas que nós vamos correr o Evangelho todo, a Bíblia toda, a partir de uma frase. Jesus, no capítulo de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, ele diz assim: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Eu acho que, quando a gente escuta essa frase, "eis que estou convosco", era para a gente tremer. Mas nós perdemos essa noção. Ou talvez nunca tenhamos tido a consciência do que significa um Deus conosco, vivo. Eu não estou falando de uma ideia, eu não estou falando de alguém que viveu um passado, eu não estou falando de uma ideologia, eu não estou falando de um sonho de alguém que já viveu lá 2000 anos atrás. Eu estou falando de alguém vivo hoje. Essa é toda a diferença. O que é andar na presença de Deus vivo? O dia que a gente escutar essa frase tomar uma consonância em nós, isso vai transformar o nosso agir. Maria, quando ouviu "o Senhor está contigo", e ela acreditou, transformou tudo. Se vocês acompanharem toda a história da Bíblia, eu separei várias passagens, para que depois vocês possam ler. Desde Noé, como é que Deus caminhou e fez aliança com todo mundo? Vocês sabem que o arco-íris é uma aliança. Cada vez que Deus Pai visse o arco-íris, ele nunca mais daria o dilúvio à terra. Se vocês forem acompanhando em Gênesis, como é que Deus conversava com Abraão? Como é que ele estava na presença, né? Como é que Abraão conversava com Deus, negociava as coisas com ele? É lindo de vocês acompanhar essas coisas, né? Vocês depois peguem para ler Gênesis 9, versículo de 8 a 11, para vocês poderem ver sobre Noé e Deus. Depois vocês vejam Gênesis 15, de 1 a 20, para vocês poderem ver sobre a questão de Abraão. E é tão lindo, né? Vocês verem Abraão dizer para o servo dele, quando vai buscar uma esposa para Isaac: "O Deus a quem eu ando na sua presença, ele vai te encaminhar um anjo que vai te mostrar a mulher que será a esposa de Isaac." Mas ele sabia diante de quem ele estava. Nós, às vezes, ainda nos dissociamos, ainda não entendemos isso. E aqui nós vamos acompanhar, ele conversa com Isaac, ele conversa com Jacó, ele conversa com Moisés. Se vocês forem acompanhando Gênesis, Êxodos, o livro dos Números, vocês vão ver coisas belíssimas, do que a gente poderia se chamar de teologia da presença. É um Deus presente, vivo, que conversa, que está presente, que caminha, que se interessa pela história do povo, se interessa pela nossa história, se interessa pela nossa vida. E como é que Deus se comunicava com as pessoas? Antes de Jesus, tinha as pessoas que ele conversava face a face. Depois ele vinha na tenda da reunião. Lembra de Moisés? Quando eles paravam o acampamento, Deus Pai precisava de conversar com Moisés, ele descia na nuvem. Tinha a nuvem na porta da tenda, Moisés sabia que Deus Pai estava esperando ele. Olha que coisa fantástica. Ele ia lá e conversava. E tem trechos que ele diz que eles subiram contemplar o Senhor face a face e depois comeram e beberam. Olha que coisa maravilhosa. Depois veio Jesus e aí era Deus vivo nos falando. Mas depois que Jesus foi embora, antes de Jesus teve o templo, né? Depois da nuvem teve o templo, depois teve Jesus. E agora? Como é que Deus fala conosco, né? Está escrito na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, e são coisas que a gente precisa ouvir. São Paulo diz assim: "Não sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós." Como que nós não temos consciência que somos templo que Deus habita?
Vocês já imaginaram o dia que a gente tomar consciência que habitamos, que Deus habita em nós? Qual o cuidado que nós teremos com esse corpo? Como é que vamos orientar um adolescente sobre o corpo dele? Como é que nós vamos ter cuidado em não prostituí-lo de nenhuma forma? De como é que a gente se comporta na presença de um Deus? Mas perdemos essa noção de sermos santos, sagrados, porque somos dele. Então, cuidamos mal de nós mesmos e cuidamos mal do resto, não é? Porque não tem o devido respeito uns com os outros, porque não sabemos que ali Deus habita. Por isso vemos tantas coisas, né? Porque esquecemos essa questão do sagrado, né? Nós perdemos a noção de ser sagrado. Perdemos isso é muito triste. Porque a gente não mais se emociona com essa palavra. Que isso que era para chorar. Vós sois o templo que Deus habita. Muito bem, se somos o templo que Deus habita, e que se eu preciso ser transformado nessa relação com o Pai, como é que eu faço para que eu possa viver uma nova consciência? Então, nós já sabemos que nós temos uma meta. Eu quero viver uma nova consciência de uma presença. Caminhar e servir um Deus vivo, que é maravilhoso. Relacionar com Ele, conviver com Ele todo dia, transmitir para as pessoas essa alegria de um Deus vivo, presente, amigo, que tem uma promessa maravilhosa de eternidade para cada um de nós, né? Já falei, semana passada, cada um de nós foi destinado à eternidade desde o nascimento, desde a concepção. Como é que a gente faz? Porque eu vou poder viver tanta coisa só quando eu for transfigurado. Mas como eu não posso transfigurar o meu corpo agora, que depende da minha morte, tem alguma coisa que eu já posso ser transfigurado, eu já posso fazer a transfiguração. E a transfiguração que eu preciso fazer é do meu coração. Eu preciso transfigurar o meu coração. Eu preciso que esse coração mude, para que eu possa sentir essa presença desse Deus vivo. Que eu possa viver, que eu possa entender. Porque se eu já conheço, vocês estão aqui porque o conhecem, né? Ou pelo menos já o amam, ou pelo menos ouviu falar dele, ou pelo menos seu coração busca por uma coisa que você não sabe. O que você busca? Quando você começa a entender esse homem, entender desse Deus, você fala, tem um sentido diferente na vida. E se é ele que eu quero seguir, então eu quero ser discípulo dele. Mas então eu tenho uma meta, mas como é que eu faço para chegar lá? Eu tenho que ter um caminho. O caminho para poder transfigurar o nosso coração, nós precisamos de 3 coisas. A primeira coisa é conhecer. Como é que eu posso permitir que o meu coração vai ser transfigurado por alguém que eu não sei nada dele? Como é que eu vou conhecer Jesus? Eu preciso conhecê-lo. Santo Agostinho falou que o Antigo Testamento estava todo grávido de Deus, de Jesus, todo grávido. Que Jesus é a leitura toda do Evangelho, de toda a Bíblia, não é? Toda uma promessa que existia de alguém que chegaria. Então, e Santo Agostinho nos diz uma coisa que a gente precisa ficar alerta, né? Quando ele se converteu, ele disse, o Senhor sempre esteve comigo, eu é que nunca estive contigo. E às vezes a gente passa a vida sem entender que Deus caminha conosco, porque Ele é tão delicado que Ele não nos obriga a crer. Nós podemos viver ao largo da vida, nós podemos achar que isso é história, Deus não existe assim, dessa forma que nos acompanha. E eu posso viver como se Ele não fosse real na minha vida, presente todo dia. Mas por que ainda temos tanta dificuldade em conhecer, não é? Porque somos indisciplinados. Somos indisciplinados com leitura da palavra. Como é que eu vou conhecer Jesus? Lendo a Bíblia. Eu tenho que ler, eu tenho que conhecer a história, eu tenho que saber quem é Ele. Por que Ele transformou a vida de tantos homens, de tantas mulheres? Por que tantos homens e tantas mulheres foram transformados por esse Deus? Por que tantos homens e tantas mulheres morreram por causa dEle? É importante que, além de ler a palavra, veja os testemunhos. Veja tanta história de santos, vejam que eles, homens e mulheres como nós, por que eles fizeram opção por esse Jesus? Por que a vida deles foi transformada? Em quê? São Policarpo estava para ser executado. E falaram com ele, fale mal dessa pessoa que você serve. Ele falou assim, eu não vou falar mal dele, eu o sirvo há mais de 80 anos, e ele nunca fez mal para mim. Mas fale que a gente pode te livrar. Ele falou, olha, eu não vou servir e adorar a ninguém a não ser o meu Deus. Se vocês fingem que não sabem a quem eu pertenço, eu digo, sou discípulo de Jesus Cristo. Foi para a fogueira. Mas assumindo que era discípulo. Teve um outro que eles foi perseguido, que eles não conseguiram saber nada dele. Qual é o seu nome? Discípulo de Jesus. Qual é o seu sexo? Discípulo de Jesus. Ser livre ou escravo? Discípulo de Jesus. Cidade? Discípulo de Jesus. Ninguém conseguiu tirar nada dele. Mas você vai morrer, discípulo de Jesus.
Para chegar a um nível de conhecimento desse, um nível de amor desse, tem que ter andado. Então, nós temos que conhecer. Para conhecer, gasta tempo. Ele tem que ser uma prioridade, tem que ser uma meta. Eu tenho que ter uma hora que eu vou estudar a palavra do Senhor. Sem o conhecimento, eu não tenho coragem. Como é que eu vou entregar meu coração para alguém que eu não sei quem é, não é? Não vou entregar. Eu vou ficar cheio de ressalva. Como é que eu posso confiar nele? Como é que eu vou permitir que ele me transfigure? A outra coisa, o outro ponto que a gente tem que caminhar, chama imitar Jesus. Como é que a gente imita Jesus? A gente imita Jesus na obediência a Deus Pai e na humildade. Por que Maria era cheia de graça? Maria era cheia de graça porque ela era vazia de si mesma. Nós, para estarmos diante de Deus, temos que nos esvaziar, para que Ele nos encha. Nós precisamos disso, né? Porque para poder imitar a Deus no sentido espiritual, aprender dele, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprender isso, ser o imitador do Senhor, nessa relação dele com o Pai. Poder imitar Jesus nesse sentido, né? Nesse sentido de poder transparecer tudo isso. E o terceiro passo que nós temos que dar chama-se comunhão. Aqui em João, capítulo 6, no versículo 57, Jesus diz assim: todo aquele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Preste atenção nessa frase que ele fala, nós viveremos por Ele. A Eucaristia é o ápice para nós, do encontro com o Senhor vivo. Aonde eu posso me alimentar dEle. E, na verdade, não sou eu que assimilo Jesus, é a lei do mais forte com o mais fraco. É Ele que me assimila. Então, quem vai me transformando é Ele. Cada encontro com Ele, ele fala, filho, essa parte não está boa, não vamos tirar. Essa parte não está boa, não. E Ele vai tirando quase que tudo, né? Só os pecados para Ele transformando mesmo. O que é nosso? Já é nada, só os pecados. O resto é de Deus, não é? Então, Deus vai nos transformando. É na Eucaristia, à medida que a gente vai se alimentando a cada dia, que a gente vai se encontrando. Então, se eu conheço, e se depois que eu comungo, eu tenho uma coisa que se chama oração, porque, olha, eu digo para vocês, Filó, mas eu rezo dirigindo, eu rezo andando, eu rezo trabalhando. Tudo bem, tudo isso vocês podem fazer. Mas tem que existir um momento do dia, que é seu encontro com Ele. E isso, vocês não podem abrir mão. Você fala de 3 às 4, de 1 às 2, de 10 a meio-dia, de uma hora que for boa para vocês, será boa para Ele, porque Ele não faz escolha, não é? A hora que a gente puder. Assenta com Ele, vocês dois, só você e o Senhor. Você terá um crescimento espiritual que você vai ficar assustado. Vocês ficarão encantados. Mas como é que eu descobri isso? Como é que isso aconteceu no meu coração? Como é que meu coração está dessa forma? É Ele. A hora que você entrar no seu quarto, no ambiente que você escolher para conversar com Ele, é você só. Você e Ele. É porque essa consciência dessa frase, eis que estou convosco, ela não nos balança. Não nos faz tremer a alma de imaginar que eu estou sozinha diante de um Deus vivo. Aquele mesmo que andou lá na Galileia, aquele mesmo. Que curou, aquele mesmo que fez tantos milagres, aquele mesmo. Que pegou aquela água e transformou em vinho, aquele mesmo que vai me transformar. Pegar minha vida de miséria e fazer outra vida. Aí sim, à medida que eu for conhecendo, tendo intimidade com esse Deus, e eu for comungando a cada dia, eu vou poder ser discípula dele. E aí eu vou viver aquilo que ele pede, vocês sejam sal e luz. Não por vós mesmos, que nós não podemos nada, mas por causa dele. Nós somos luz por causa dele, somos sal por causa dele. Hoje é dia de São Bernardo, né? E São Bernardo fala que tudo que ele lia, que não tivesse o nome de Deus, o nome de Jesus, era insonso. E ele não agradava. E porque o sal é isso, não é? E às vezes muitos de nós já perdemos o sal, estamos insonso, e a nossa luz já se apagou há tanto tempo. Porque essa fé que Jesus colocou no nosso coração lá no batismo, ela é uma semente que tem que crescer. E ela cresce por 2 coisas, pela graça de Deus e pela nossa liberdade. Se a gente falar, eu não quero receber essa sementinha da fé, mas eu quero ficar com aquela fé de quando eu era neném, tudo bem. Mas se você quiser crescer na fé, depende de você e da graça de Deus. Mas dê seu passo que Deus faz o resto. Nós temos que querer. E aí nós vamos poder testemunhar esse Deus vivo na nossa vida.
Aí nós vamos poder mostrar o que há de divino. Aí nós vamos poder encontrar tantas pessoas, que nós vamos poder repetir os atos de Jesus. Porque quantas pessoas nós vamos poder ressuscitar? Quantas pessoas estão mortas? Espiritualmente falando. Quantas pessoas estão deprimidas, achando a vida sem sentido? Quantas pessoas que levantam não sabem por quê, deitam não sabem por quê, vivem de remédio? Quantas pessoas? Pode até dizer que não tomam, né? Mas a lista dos remédios mais vendidos é assustadora. De tantas pessoas que passam a noite rolando de um lado para o outro, não dormem. Preocupados com tanta coisa, com a cabeça em tantos lugares, com angústia sem fim, com um buraco na alma que não sabe falta de que tem, porque se tem tudo material, o que está faltando? Vocês viram a morte essa semana daquela bilionária, não é? Dona de moda. Deixou uma fortuna de mais de 6 bilhões. Lá na Espanha. Caiu, morreu de um AVC. Rápido e súbito assim. Não sei se tinha herdeiros, ficaram 6 bilhões aí. Porque a gente não leva nem grampo, já falei com vocês, né? Nem brinco, leva nada, gente, nada. Então, 6 bilhões vai servir para muita coisa, né? Se for bem empregado. Mas o tanto que a gente tem que ir despertando a consciência e levar para essas pessoas, olha, a vida tem um sentido. Quando Jesus está aqui, tem esse dom, esse gosto divino. O mundo sem gosto de eternidade não tem gosto. Nós estamos vivendo esse mundo, mas ele tem que ter gosto de eternidade, tem que ter sabor. Porque o caminho aqui não é para cá, eu estou caminhando para lá. Mas vivendo aqui com toda a intensidade que esse momento me exige. Eu tenho que estar aqui com vocês agora na alegria de estar falando desse Deus vivo. Porque um dia eu não vou precisar mais falar para vocês, nós vamos vê-lo como Ele é. Não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada. Não vai ter mais tristeza, não vai ter mais separação, porque isso é promessa e é real, porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Um dia vamos poder festejar tantas coisas, né? Mas, por enquanto, nós vamos viver na intensidade, mas na presença. Deus não está longe, Deus está aqui, conosco. Ele caminha conosco. Como é que nós vamos poder ser luz? Como diz Jesus, como é que eu posso fazer para que a luz que foi colocada em mim não se apague? Só se eu acender a cada dia na Eucaristia, no meu encontro com Jesus. Como é que eu faço com as pessoas no mundo que o sal não tem mais sabor, que a luz que elas tinham já apagou? O que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós temos que ajudá-las a acender de novo. Essas pessoas têm que olhar para vocês, sentir a alegria de vocês, de ter um Deus vivo, e falar, mas eu quero ter esse negócio também. Eu também quero. O que você toma? A gente me perguntaria isso. O que você toma? Eu dou qualquer dinheiro para o que você toma. Eu falei, isso é de graça. É de grátis. Mas o povo não acredita que é de grátis, né? Eu falei, gente, é de grátis. O povo adora uma coisa de grátis. Então, aceita, que é bacana. O cara falava comigo, que nada, Filó. Conta para mim o que você toma escondido. Fala Eucaristia diária, corpo e sangue de Jesus. Eles olham para você e falam, coitada, ficou louca, né? Trabalho demais, ficou doida. Não, ficou não. É Ele vivo, a gente vive por Ele, quer dizer, sou eu que sou seu sustento, sou eu que sou sua vida. Então, quando Ele fala, vocês vão ser a luz, não sou eu que sou a luz, mas eu vou fazer e vou trabalhar para que esse corpo pesado não seja tão opaco, que tanto egoísmo, tanto pecado não me impeça que a luz que habite em mim possa ser vista pelos meus irmãos. É Ele que vai ser refletido em mim, não sou eu, não. É igual quando o sol já está indo e você já absorveu o sol, e você fica como a lua que reflete a luz do sol. Eu só estou refletindo uma luz, que não é minha. Imagina se é minha, nunca. Mas então nós temos que trabalhar o nosso pecado, não é? Por que temos tanta dificuldade com essas coisas? Porque não estamos completamente evangelizados. Então, tem algumas partes de nós que ainda estão na sombra, que a gente ainda fica assim meio dividido. Então, um pedaço a gente converte. O outro pedaço que a gente acha que é mais pesado, a gente fala, daqui a pouco. Então, a gente vive dividido e a gente não se entrega em Deus. Então, a gente vai adiando esse encontro, essa consciência da caminhada numa presença. E, às vezes, o sofrimento é o que nos faz caminhar mais depressa. Porque quando a gente está sofrendo um pouco mais, a gente está mais sensível. Aí a gente percebe a presença de Deus. Não que Ele não estivesse antes, mas é porque antes talvez eu estivesse tão entorpecida com o mundo que eu não estivesse percebendo uma presença tão doce. Porque Ele é doce, Ele é discreto. Ele foi muito bem criado, né? Maria criou Ele muito bem, muito delicado, educado demais, Ele não invade. Educado demais. Muito doce, Ele não nos invade. Porque ele caminha conosco, apesar de você dizer, não creio. Filó é louca, imagina se Deus anda conosco. Anda. Nos acompanha
em tudo, como disse o Papa, ensinando as crianças na catequese, ele disse, Jesus é tão amigo que é aquele que ajuda no para-casa. É esse Jesus, não é? Tão amigo que ajuda no para-casa, que ajuda nas nossas tarefas. Viver na consciência de uma presença não tem preço. E não tem também tamanha responsabilidade. Porque, não por medo, a relação que a gente passa a ter com Deus não é medo, é respeito. E aí a gente passa a assumir cada dia mais que é filho. E a gente deveria carregar alguns orgulhos no coração. O primeiro orgulho que a gente deveria carregar e ter um peito aberto é de ser discípulo de Jesus. Que nesse mundo, se alguém olhar para você e falar assim, você é discípulo, você é completa, de Jesus. Sim, com todo orgulho no coração. De peito aberto, como foram aqueles primeiros cristãos, mesmo sob ameaça de cortar a cabeça, de leão, de fogo, e eles assumiram até o fim que eram discípulos. Hoje, dependendo da roda social que a gente se encontra, a gente prefere não falar, porque as pessoas podem não querer mais fazer negócio conosco, não é? Pode nos discriminar, porque falar fazer negócio com aquele, ser empresário que acredita em Jesus, essa médica que fala tanto em Jesus, ela não deve saber muita coisa, né? Por isso que fica chamando tanto Jesus. Né? E aí é tanta coisa que você vai sendo julgado, não é? Né? Você vai sendo julgado. Porque as pessoas, você falar que acredita em Jesus, não, eu creio mais ou menos. Todo mundo gosta de acreditar numa seita. Mas falar que acredita num Deus vivo, você vai à missa todo dia, comunga todo dia. Não, tem um problema essa menina, está todo dia na igreja. Mas não tem a consciência do que eu comungo, porque Ele é a minha vida, Ele é o meu sustento, é Ele que me põe de pé, Ele que me ajuda a correr, Ele que me ajuda, me dá discernimento, me ajuda a dar conta de tanta pressão que eu acho que eu vou explodir, tem hora. Não é Ele que fala, calma, filho, estou aqui. Fala, ainda bem que você está presente. Porque não é brincadeira coordenar tanta coisa quando a gente lida com tanta dor e sofrimento. Mas esse orgulho era um orgulho que a gente deveria carregar. E as pessoas acham que quem acredita em Deus é meio retardado. Não é, muito ao contrário. Né? Acompanhar essa cabecinha dele aqui não é fácil. E quando eu ainda era namorada do Anselmo, né, nós fomos jantar com um sócio dele, que se diz agnóstico, né? E no meio do jantar, restaurante bacana, todo mundo bacana, né? Ele falou assim, quer dizer que você reza? Presta atenção na história. Eu só cutuquei Jesus e falei, agora somos nós. Falei, rezo? Ele falou, eu não creio. Falei, é uma opção. Quer dizer que você... Eu respondi, porque a gente não pode parecer retardada. Falei, quer dizer que você acredita que o homem é só matéria? Só uma dimensão? Você acha que o ser humano é só unidimensional? Acho que ele ficou meio sem entender o que era a questão. Mas não podia falar, né? Imagina, você me perguntar. Ele falou, foi só essa matéria. Pois é, eu não. O que agrada mais meu coração é a certeza que somos quadrimensionais. Acho que até hoje ele pensa o que significa isso. Acho que até hoje ele pensa nisso. O que será que essa menina está falando? Quadrimensional? É claro, eu sou mais do que matéria. Eu tenho um corpo, eu tenho alma, eu tenho um espírito. Tenho Deus que habita em mim. Imagina isso. Até hoje, acho que ele ficou pensando, mudou de assunto, claro. Porque o assunto não ia ficar bom, porque ele viu que a minha resposta não ia ser retardada. Eu ia pô-lo para pensar, mais do que ele estava imaginando. Eu ia falar, vou cutucar esse rapaz, que está achando que só porque é dono de empresa é bacana. Se tem um AVC, fica igual a nada. Não entendeu ainda muita coisa, né? Mas é assim mesmo. Mas é porque a gente precisa ter orgulho daquilo que crê. Não podemos nos envergonhar. Jesus fala, aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que me negar aqui, eu finjo que não te conheço também lá, não. Não foi bem assim que ele falou, claro. Mas só para a gente poder entender que é mais ou menos. Que a gente precisa ter esse orgulho no coração. Se é discípulo de Jesus, sou. Estou caminhando. Quando eu penso, quando Paulo falou aquela frase, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, esse homem caminhou demais para poder conseguir falar uma frase dessa, para poder viver isto. Hoje, quando a gente repete uma frase dessa, é igual quando a gente estivesse no pé de uma montanha e olhando aquelas pessoas que chegaram lá no cume da montanha. Então, eu estou repetindo uma frase de alguém que andou e subiu uma montanha inteira. Eu estou só cá embaixo. Até a gente chegar a afirmar que não sou eu, mas que vive, é Deus que vive em mim, tem um chão longo, de todo dia,
Todo dia. Nós só temos um dia. Lembrem sempre disso, eu falo isso muito. O passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Nós temos hoje. Aprende a viver isso, gente, isso é o segredo. Vive só um dia de cada vez. Para de agoniar com o que vai acontecer amanhã, você não sabe nem se você está vivo. É um dia de cada vez, é uma manhã, é uma tarde e é uma noite. O CTI me ensinou isso, e é uma coisa que eu fico ensinando para os pais, e os pais vão repetindo para mim. Já aprendemos, doutora, é uma manhã, uma tarde, uma noite, porque tudo muda muito depressa. Então, experimentem, aproveitem e saboreiem a presença de um Deus a cada minuto. Que naquela manhã a situação está delicada e está difícil, mas fala, mas Ele transforma, Ele é Deus. Hoje Ele não falava? Para Deus, nada, para os homens as coisas são impossíveis, para Deus não. O que é impossível para Deus? Nada. O problema é a gente acreditar. O problema é essas palavras de Deus encontrar ninho no nosso coração. É isso cair dentro de nós, e isso germinar e falar, eu ando na presença de um Deus vivo. Então, vocês vão observar que tudo que vocês fizerem, vocês vão olhar para o lado e falar, está de acordo? Ou você vai pedir uma opinião antes de fazer, falar, o que é para fazer aqui, Senhor? O que é? O Senhor colocou essa situação na minha frente para fazer o quê? O que o Senhor está querendo que eu veja? O que o Senhor está querendo me mostrar nessa situação? É estar em contato mesmo, em sintonia, você conversa o dia inteiro. Você está sempre ali com Ele, pedindo ajuda, caminhando, mas é estar na presença. Para a gente poder até chegar em Paulo, quando assume isso, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso foi muita caminhada, muito estudo, muita oração. Paulo passou por muita coisa para poder conseguir afirmar uma coisa dessa. Então, nós precisamos ter esse orgulho no peito, eu acho que é um orgulho que a gente precisa carregar. É o orgulho de ser, primeiro, de ser discípulo. O outro orgulho que eu acho que a gente precisa carregar e assumi-lo é de ser filho de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Então, o nosso comportamento, toda a nossa vida é uma vida de filho. E nós temos que assumir essa relação com o Pai. É Jesus quem nos ensina a relacionar com o Pai e com o Espírito Santo. Vai nos ensinar, porque somos filhos. Ele foi colocado em nós o Espírito que clama por Ele, o Abá, Pai. Rezar, falar com Deus Pai, ter essa relação de intimidade como Jesus teve com o Pai. Nós precisamos de ter. Precisamos de melhorar a nossa vida de oração. Aí nós vamos ver como é que nós temos pouquinho problema. Quando a gente começar a rezar mais. Colocar mais as coisas diante de Deus, apresentar mais as coisas diante de Deus. Eu vejo Ele transformando tudo assim com tanta facilidade. Eu vejo falando com Ele de uma coisa e daqui a pouco ele dá um jeito nas histórias. Né? Ele faz as coisas acontecer porque Ele pode. Então vamos pedir a Ele que nos conceda essa graça, não é? De que quando a gente for à igreja, for assistir à missa, escutar a palavra de Deus, porque a gente não caminha como os discípulos de Emaús. Os 2 discípulos de Emaús andando com Jesus é a história plástica da humanidade, que caminha diante de Deus cego, não vê. E às vezes Deus caminha conosco e nós estamos cegos, não vemos Deus conosco. Os nossos olhos estão fechados, mas os discípulos de Emaús reconheceram Jesus em 2 momentos. Na hora que Jesus falava as Escrituras, o coração deles ardia, e o nosso coração não arde. Então, na hora que a gente for na igreja e que o padre falar o Evangelho, que as pessoas lerem as leituras ou o Salmo, nosso coração precisa arder. É reconhecer Ele falando para você. E precisamos reconhecer Deus na hora de partir o pão. É na hora da consagração, é na hora da Eucaristia. Eu creio que muitas vezes a gente ainda não reconhece porque a gente não vive a Eucaristia. A gente não vive esse amor incondicional ao Pai e ao irmão. A gente ainda não parte o nosso pão. A gente ainda não dá, mas a gente acha que dá é só dinheiro. Ou roupa não, é atenção, é dar afeto, é dar um abraço, é dar um sorriso, é se dar. Às vezes a gente é tão miserável, né, de nós mesmos, a gente não dá nada, nem sorriso para não gastar. Fica de mau humor, não cumprimenta ninguém. Entra no elevador, está todo mundo lá, ninguém fala nada. Meu marido fica brigando que eu cumprimento todo mundo. Eu falo, eu sou feliz que eu vou fazer esse povo emburrado. Cumprimento todo mundo mesmo. Claro que 90% não responde, tem importância. Eu falo, todo mundo infeliz, porque começa o dia nesse mau humor. O dia lindo que você tem para viver, um presente que você vai desembrulhar e falar, o que você arrumou para mim hoje, amigo? Vivam nessa expectativa de uma presença de um Deus que cuida, que é detalhista, que anda conosco, que não nos abandona. Jamais. Jamais. Por pior que seja o pecado que a gente tiver cometido. Por mais que a gente tenha feito alguma coisa muito grave, muito errada, Ele está lá para nos receber igual filho pródigo de volta. Com os braços abertos, para nos colocar uma outra roupa,
para você colocar um novo anel, colocar um chinelo no pé e falar, eu caminho com você, sempre estive aqui. Abre seus olhos, deixa eu te fazer enxergar a minha presença. Então, eu quero encerrar dizendo para vocês uma coisa. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. Desde lá da antiguidade, desde Noé, vocês podem pegar lendo. Deus não muda, Ele é o mesmo. E Ele sempre esteve presente, sempre esteve presente. Ele está presente. E Ele sempre estará presente na nossa vida. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, no maior sofrimento, Deus estará. Que Deus nos permita viver essa realidade, para que a gente não possa falar como Jacó. Deus estava aqui e eu não tinha visto. Que Deus abençoe a nossa caminhada, que você possa fechar agora os seus olhos, se colocar diante do Senhor e falar, Jesus, hoje eu não prestei atenção na sua presença. Vamos nos colocar na presença dEle, pedir a Ele essa graça, que essa palavra, eis que estou convosco, fique cravada em nós, e que a gente possa sentir a doçura que é a companhia desse Deus vivo o dia inteiro. E a doutora Filó hoje nos fala o tema, o Senhor está conosco. Ele está no meio de nós. E muitas vezes nós falamos isso, mas não acreditamos que o Senhor verdadeiramente está conosco. E está no nosso meio. E ela fala para que a gente precisa ter alguns passos. Conhecer Jesus, ser discípulos de Jesus e ter comunhão com Jesus. E quando a gente segue esses 3 passos, a nossa vida é uma consequência dessa vida com Jesus. Muito mais alegre, muito mais feliz. Muitas vezes não é fácil, teremos tribulação, mas a certeza de que Ele está conosco, mesmo se as tempestades vêm, Ele está conosco. E o nosso coração pode se tranquilizar nisso e pode se alegrar, só de sabermos e termos a certeza que Ele está conosco. Vamos rezar? Senhor, obrigada pela sua presença conosco. Obrigada porque o Senhor não nos deixa. E por isso, Senhor, eu te peço hoje, nos ensina a ser discípulos teus, a imitar o Senhor, a ser como o Senhor foi. Que eu possa perceber na minha vida, quando eu estiver vivendo uma situação de dificuldade, que eu possa me lembrar de como o Senhor agiu e agir da mesma forma. Abençoa, Senhor, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, me instrui nos teus caminhos, para que a cada dia eu obedeça mais a Ti. E desta forma eu tenha uma vida mais tranquila e mais feliz. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!